Olá, pessoal. A gente está em mais um bate-papo do podcast E Agora Jung. E o tema da vez é um tema que tem feito muito sucesso recentemente, envolvendo a bebê reborn, né? A nossa ideia é falar, precisamos falar de bebê reborn. Precisamos? Vai fazer uma ampliação aqui, bater um papo sobre esse tema. E para falar a respeito, né, além de mim, né, Wagner Borges, membro analista em informação do IGEP, né? Estão comigo também membro analista em informação é, Maria Ivanilde, né? A Paula Bernardi, também membro analista em informação, e o professor, membro analista de data do IGEP, psiquiatra de formação, o Ajax Salvador. Ivanilde, queria que você começasse tocando o barco aqui para a gente, e, enfim, vamos bater um papo, vamos ampliar esse tema, né? Que tanto barulho fez, né? Eu não sei se há tantos casos de pessoas, né, levando o bebê para o médico, se há tantos casos, né, de brigas judiciais, mas o fato é que o tema fez um barulho grande. É, é, tudo bem, gente? É um prazer enorme estar aqui com os nossos ouvintes do E Agora Jung. E, aliás, a gente agradece a participação que está aumentando cada dia mais. Mas o tema é muito interessante, e assistindo a live do IGEP, que foi fantástica, que o Ajax também apresentou, eu vou muito no que o professor Valdemar falou sobre a questão do algoritmo. A gente sabe, né, um complexo cultural, a questão dos bebês reborn. A gente tem ouvido muita coisa pela mídia, mas, claro, a gente ainda não tem nenhum estudo a respeito, então não dá nem para comprovar. Mas tem muita coisa que a mídia está falando, filas em hospitais. Aqui em Brasília, eu estou em Brasília, aqui em Brasília teve um encontro de mães de bebês reborn no Parque da Cidade. Teve um outro também em São Paulo. Rio de Janeiro já teve manifestação. Gente, então eu fico pensando, tudo isso é algoritmo? Será que tudo isso é só esse contágio psíquico, como no livro do Léo Torres? Será que é isso? Né? Que é um complexo cultural, a gente já entende, com certeza. Mas eu queria ampliar essa discussão, não só a partir da questão do complexo que vem da questão junguiana, mas eu queria ver também o motivo pelo qual a gente convidou o professor Ajax, e eu vou até deixar estrategicamente o professor Ajax para o final. Eu vou passar para a Paula, para ela fazer as considerações dela. Ela fez um post no Instagram que ficou muito bom, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, e para o Ajax ir colocando também essa questão. É complexo cultural, Ajax? É problema mental? O que a gente tem sobre isso? Eu acho que está todo mundo curioso para saber para onde vai, o que a gente, como analista, pode fazer na clínica e o que o pessoal está fazendo nos consultórios, não é verdade? Então, vamos ver. Eu queria passar para a Paula, que também é membro analista de informação do IGEP, e eu queria que ela comentasse um pouquinho e depois passar para o Ajax dar um fechamento, e aí a gente vai conversando a respeito. Vai lá, Paulinha. Bom dia, gente. Eu sou a Paula Bernardi. As minhas considerações sobre esse universo bebê reborn, que, enfim, da parte de psiquiatria clínica, o Ajax vai falar muito melhor se é ou não transtorno, se a gente pode ou não considerar isso, mas olhando do ponto de vista da psicologia, a gente pode pensar que nós vivemos num momento ansiogênico, né? Então, se o século XX, por um lado, foi marcado por um período de depressão, o século XXI é marcado por um período de ansiedade. Né, cada vez mais a gente vê casos, usos, abusos de medicamentos nesse sentido, e as pessoas se sentindo cada vez mais ansiosas, e aí eu acho que é pertinente a gente trazer a teoria do Winnicott. Então, se por um lado a criança vive a ansiedade nesse contato com o mundo e separação com a mãe, a partir daqueles objetos transicionais, então a partir do uso do paninho, a partir do uso da naninha, do bichinho de pelúcia, será que o adulto também não está usando o bebê reborn como uma forma de usar isso, como um objeto transicional para lidar com essa ansiedade? E aí é que meu questionamento muito junguiano é, como é fácil e complexo ao mesmo tempo, você se vincular com o ser inanimado. Então, quando a gente fala da despersonificação da relação, quando você lida com um objeto de plástico, o que você está projetando naquilo? Então, todos os conteúdos, todos os sonhos, vem aquela questão do Jung de falar da vida não vivida dos pais, né, que a gente projeta. Quando você projeta num bebê que nunca vai crescer, que nunca vai falar,
que nunca vai, de fato, entregar nada de volta, não vai desobedecer, não vai questionar, não vai agregar para aquele vínculo, então, o que ele está entregando? Né? Esse vazio dessa entrega propõe o que exatamente? Propõe que eu coloque as minhas expectativas, a minha relação, a minha projeção em cima daquele bebê, né? E aí, como que esse vínculo se estabelece? Um bebê que não me requisita, um bebê que não acorda de madrugada, né? Seria a relação perfeita? O pessoal do IGEP, na verdade, já tinha até comentado, porque embora esse fenômeno bebê reborn seja uma coisa nova, se a gente tentar fazer um paralelo, tem um artigo do Rafael, do Léo e do Balestrini sobre as bonecas sex dolls, ou seja, relações em que você se relaciona com seres inanimados. A ideia é a mesma. E aí vale a pena a gente discutir o quanto o capitalismo lucra a partir de uma produção doentia. Então, assim, quando a gente divulga, nossa, as mulheres estão enlouquecendo, estão gerando uma histeria em torno disso, quanto a gente não está fazendo a indústria de bebê reborn lucrar com isso também, né? Porque a gente produz uma doença e a gente quer produzir a cura para a doença que a gente produz. Então, eu acho que tem todas essas questões, mas acho que o Jax vai trazer mais sobre isso agora. Sobrou, né, Jax? Não, sem problema. Vamos lá, vamos mergulhar. São várias questões importantes que vocês trazem, né? Primeiro, antes de mais nada, agradecer o convite. Acho que é um prazer estar aqui com vocês, conversando. São pessoas muito queridas, amigas de muito tempo. A gente já compartilha muitas ideias. Acho que, obviamente, ninguém tem resposta para as questões que vocês estão colocando. A gente pode aqui fazer reflexões e produzir novas narrativas. Então, inicialmente, acho que quando a Evanide levanta a questão do complexo cultural, acho que é importante ver o que a gente entende por complexo cultural. Né? Veja, porque o Jung, ele nos fala de complexos. Complexos são conjuntos associativos, né, organizados a partir de padrões universais, arquetípicos, transpessoais, que nos levam a agir, pensar de uma maneira. A gente tem complexo materno, que nos leva a ter condições de funcionar. Mas isso aí foi, de uma certa maneira, ampliado para a ideia de que nós também temos complexos padrões associativos que são coletivos. Esses padrões associativos, né, eles fazem com que os eventos eles ganhem um sentido e um significado não apenas individualmente, mas coletivamente, de maneira cultural. Né? Por isso que se fala tanto dessa questão do complexo cultural. Importante que a gente entender, né? Não temos acesso a nada em si, do ponto de vista junguiano. Não temos acesso ao corpo, não temos acesso aos arquétipos, não temos acesso aos instintos, mas nós temos acesso ao bebê reborn? Ah, esse não, esse está fora. Esse é outra coisa diferente. Então, aquilo que eu tenho acesso em si, do ponto de vista junguiano, não é. Não tem jeito. Nós, inexoravelmente, vivemos tudo através da experiência psíquica. Nós somos aprisionados na experiência psíquica, quer a consciência goste, quer a consciência não goste. Mas essa prisão é que nos liberta. Nos liberta do quê? Nos liberta de tudo que seja fixo, firme, determinado. Sabe aquilo que a consciência acha que sabe o que é? Quando a consciência acha que sabe o que é, que ela tem certeza, é ali que ela mais se engana. Porque a consciência é sempre limitada, é sempre restrita. Né? Ela jamais conseguirá abarcar todos os sentidos e todos os significados na vida em constante mudança, em constante transformação. Se a consciência fizesse isso, ela perdia sua função. A função da consciência é uma adaptação circunstancial, unilateral. Adaptação ao mundo externo, adaptação ao mundo interno, mas a consciência sempre será limitada. Ela jamais conseguirá ter a noção da integralidade da vida. Então, de alguma maneira, é importante que a Evanile há, de fato, aqui um complexo cultural que nos leva a olhar de uma maneira ou de outra, né? Claro que quanto mais nós somos conduzidos por um complexo cultural, nós somos conduzidos por padrões coletivos. E aí nós funcionamos como
como manada. Nós funcionamos numa grande epidemia. Algo de errado em a gente ser conduzido como manada numa epidemia? Tem algo de doente nisso? Vocês já imaginaram se nós não pudéssemos nos orientar por nenhum padrão coletivo? Se nós tivéssemos que inventar singularmente a solução de todas as questões que a gente vai passar na vida? O problema não é a gente ser atravessado por um padrão coletivo. O Jung diz isso para a gente claramente. Veja, esses padrões coletivos, inclusive, nos ajudam a resolver problemas de maneira geral. O problema qual é? Do ponto de vista junguiano, o problema é quando qualquer padrão domina a vida de maneira unilateral e tirânica. E aí tanto faz. Se é este padrão, aquele padrão, o outro padrão, o X padrão, o outro padrão. Não existe padrão arquetípico do bem ou padrão arquetípico do mal. Mas qualquer padrão arquetípico, qualquer padrão coletivo que cresça de maneira unilateral, dominante e tirânica, vai produzir o quê? O embate com o que foi excluído, a sombra vai voltar de maneira sintomática. E isso leva para outra questão, que é a Ivone levantou. Será que o que nós estamos vivendo isso aqui é um problema mental? Então, isso é um outro ponto fundamental aqui. Primeiro, problema mental, loucura, doença, o transtorno, está longe de ser algo que sempre foi a mesma coisa. O que era doença na narrativa grega era a manifestação dos deuses. O que era doença na Idade Média era heresia, blasfêmia, era tudo que se opunha ao padrão dominante, que era Deus. O que era doença no século XIX era tudo que se opunha ao padrão dominante, que era o quê? Os ideais da família burguesa. Você tem que ser casado, honesto, trabalhador, parará. Se você funcionou assim, você funcionou, você está normal. Se não, você perdeu a sua verdadeira natureza e, portanto, você perdeu, você está doente. Né? E hoje? Hoje, o que é considerado transtorno mental? Há critérios claros, explícitos, colocados no sítio do DSM. Transtorno mental é tudo aquilo que se opõe aos padrões dominantes da cultura. Tanto é que o DSM é muito claro. Se uma manifestação, seja como essa, ou como qualquer outra, for socialmente reconhecida e validada, o que o DSM diz para a gente? Sabe o que ele diz? Você não pode chamar de transtorno mental se for socialmente reconhecido. Se for socialmente, por mais bizarro, esquisito, estranho que qualquer manifestação possa ser, uma vez socialmente validado, uma vez fazendo parte do complexo cultural que a sustenta, forget it, baby. Não pode ser chamado transtorno mental. Mas o DSM nos diz claramente o que é transtorno mental para o DSM. Vocês vejam que o que é transtorno mental mudou muitas vezes, né? Mas para o DSM tem... DSM, estou falando aqui, é DSM e PSID, porque eles seguem ali valores coletivos muito próximos um do outro, né? Então, veja só, o que é doença? Primeiro, o que transtorna o ego. O ego tem que estar satisfeito, feliz, tem que ter satisfação plena, tudo que fizer transtornar, por isso que chama-se transtorno. Transtorno para quem? Para o ego. Tudo que transtornar o ego, fizer o ego insatisfeito, infeliz, sofrer, não é bom. Critério 1. Segundo critério, perda de liberdade. O ego tem que ser livre, autônomo, independente, autodeterminado, espontâneo, genuíno, autêntico. Deus. Não virou Deus? Eu não sei que vida você vai levar, essa vida medíocre, humana, limitada, restrita. Que coisa absurda. No mínimo, Deus. Terceiro critério, você tem que ser funcional. Critério de doença, disfuncionalidade.
Outro critério, suficiência. Né? Você tem que ser suficiente. Né? Critério, insuficiência. E o outro critério, que é muito significativo, prejuízo. Você tem que ter lucro. Ou seja, você tem que estar com o ego satisfeito, livre, né? Deus funcional, né? Suficiente e com lucro. Caso contrário, se você preencher esses critérios, tudo bem. Não pode chamar de transtorno mental. Claro, estou fazendo aqui, né, uma leitura dessas coisas. Por isso, essa questão nos coloca, será que o que aparece aqui é um transtorno mental? Outra coisa importante que o DSM coloca, eu nunca posso fazer diagnóstico de um grupo. Não existe família doente, não existe sociedade doente, não existe grupo doente, porque doença é um transtorno mental, é um problema pessoal particular. Vocês pensam que eles estão privatizando só as estatais? Não. Há uma privatização da doença. Se há uma doença, a doença é sua. O problema é seu. Não tem nada a ver. É muito característico. Por que o burnout não está dentro da categoria dos transtornos mentais? Vocês sabem disso, né? Vocês sabem por que burnout está? Porque burnout não é um problema individual, pessoal. Ele é um transtorno que está ligado à relação de trabalho. Se está na relação e não é problema do indivíduo, então não é transtorno mental. Vocês estão entendendo a lógica aqui, né? Transtorno mental é problema exclusivamente do indivíduo. Isso está em consonância com o momento histórico, espírito da época, né? O individualismo, né? Liberdade do indivíduo, né? Disputa de mercado, propriedade privada, né? Competição, liberdade do indivíduo, percebe? Todos são os grandes valores que orientam toda a nossa sociedade liberal, neoliberal do mundo, tudo pautada na noção de performance, de indivíduo, que tem que ser suficiente, que tem que ter lucro, que tem que ser funcional. Você percebe que a doença mental não é simplesmente uma maneira de descrever problemas. A doença mental é uma maneira de defender valores sociais e culturais hegemonicamente dominantes no momento histórico. Assim como na Idade Média o valor hegemonicamente dominante era Deus, doença era blasfêmia, era interdito sagrado, heresia. Agora o valor dominante é o ego inflado, indivíduo autônomo, independente ou determinado. Então, tudo que se opor a ele será doença. Será que, nesse sentido, essa manifestação está se opondo a esse valor ou ela está reforçando esse valor? Jackson, é interessante isso que você traz, né, da questão do individual e do coletivo, né? Porque a partir do momento que a gente leva em consideração a questão da experiência psíquica, de alguma maneira, toda a manifestação há de ser, em alguma medida, individual. Ela passa pelo crivo, né? E o que me chamou mais a atenção nesse processo todo do noticiário é que, naturalmente, a mídia, né, ela tende a abordar o tema de uma maneira muito coletiva e, às vezes, reducionista. Então, é o problema do algoritmo, o problema é esse barulho todo porque existe, né, uma tendência das redes sociais a puxar temas que vão favorecer o patriarcado, ou outros temas, poxa, são todas pessoas com transtorno, estão sofrendo de falsolatria, que é um termo que eu ouvi agora, né? E aí a gente esquece, por mais que você traga, eu acho interessante que discutir qualquer coisa sobre o prisma junguiano é um desafio nada trivial, né? Até pelo caráter antinômico de toda abordagem. E o que mais me chamou a atenção é que poucas vezes se trouxe, a não ser da própria live do IGEP, a perspectiva
de fato, de ter nessa manifestação, desse sintoma, não em si um grande problema e de julgamento, né? Olha, fulano tem transtorno, que é o típico do DSM, do próprio CID. Você vai catalogar, né? Hoje, a gente estava até conversando recentemente sobre tem uma validação. Por muito tempo foi um catálogo negativo, um estigma, e agora a coisa está mudando. Mas discutir junguianamente é sair desses estigmas, né? De alguma maneira. Então, quer dizer, como é que cada uma dessas pessoas, não tem como a gente discutir a psicologia sem trazer para o singular, né? Então, se a gente for querer discutir isso, claro que não tem como fugir também, essa abordagem que você trouxe uma estrutura coletiva muito importante, até para a gente não pasteurizar a discussão. Mas cada indivíduo, cada uma das pessoas que trouxeram esse vínculo com o bebê, né, seja lá no SUS para pedir um atendimento médico, ou aquela que pediu a guarda, a disputa de guarda com o marido, o que está acontecendo? O que esse episódio está revelando daquela psique individual, né? Que naturalmente a gente percebe aí uma confusão, né? A gente não sei se dá para encarar ou para trazer para uma ideia de delírio, mas o problema não é o vínculo que se estabeleceu entre a pessoa e o bebê reborn, não é esse o problema. O problema é o que está levando a pessoa a ter a se movimentar nessa direção. Então, eu acho que pouca gente trouxe essa abordagem, né? Vamos entender o que está acontecendo. O que essa pessoa... Eu acho que nós, como analistas, precisamos nos preocupar com isso, né? Imagina quantas pessoas não nos chegam na clínica trazendo questões que possam ser interpretadas pela sociedade como uma manifestação de loucura. E aí você já taxa, coloca um rótulo ali na pessoa, e quando nós, na verdade, temos que fazer justamente o contrário. Chega uma pessoa e fala assim, poxa, eu tive por muito tempo uma relação com uma árvore. Uma relação de amizade, de troca, tal. E aí você fala, pô, me conta mais sobre isso. E a pessoa fica constrangida, com receio de que aquilo possa representar uma loucura absurda, inaceitável, mas, poxa, ela encontrou espaço no processo clínico para expor algo que é visto pela maior parte da sociedade como uma loucura. E aos poucos ela vai, por meio daquela expressão que ela teve, considerada uma loucura, entendendo tudo o que a motivou para caminhar naquela direção. Que daquele sintoma. E eu vejo pouca gente, muitas vezes, trazer, né? É isso, pô, você pega lá o exemplo de uma pessoa que tinha uma relação com o objeto transicional que se referiu a Paulinha lá no começo. Em que medida aquilo não foi uma salvação? Se eu não fosse amiguinha daquela árvore, o amiguinho daquela árvore quando era pequeno, eu era uma criança sozinha, uma série, não tinha amigos e tal, quem seria eu? Na verdade, esse bebê reborn pode, na realidade, estar salvando a pessoa de uma loucura. A gente traz, né, dentro perfeito. Acho perfeito, acho que é fundamental isso que você está dizendo. Né? Primeiro, nós vamos trabalhar com a experiência singular. O que põe em jogo não é o que é em geral. Né? O sujeito chega na clínica dizendo, eu sou deprimido, eu sou bipolar, eu sou não sei o quê, e a gente pergunta o quê? Bom, mas e como você está vivendo? Qual é a experiência singular? Agora, a questão que você levanta é importante, né, Wagner? Por que a experiência singular não causa o mesmo impacto? É óbvio por que não causa o mesmo impacto. Sabe por quê? Fala, Wagner, você não ligou o microfone, você fez com a mão. Porque não abrange a todos necessariamente. Né? Porque você não consegue transformar em mercadoria. Exatamente. Você não consegue contar, contabilizar, né? Calcular. A experiência singular, ela não é recorrente. E porque é individual e não coletivo, não é isso? Ela é mais do que individual, ela é singular. Ela jamais será vivida novamente, nem mesmo pela própria pessoa. Ela não é propriedade individual daquela pessoa. A singularidade do que cada um de nós está vivendo neste momento, na vida, neste encontro, não caberá nas palavras. Não caberá na consciência. Portanto, ela não pode ser calculada, contabilizada, ela não vira mercadoria. E se ela não vira mercadoria, que valor ela tem no mercado? Ela tem um valor de uso, tem valor de vida, mas não tem valor de cálculo. Então, que me serve eu
aproximar da experiência singular se eu não vou poder acumular, calcular, quantificar? Só serve para quê? Só serve para viver. E parece que viver não tem muito valor, né? A não ser que a vida se submeta ao cálculo. Só o que tem cálculo tem valor. A vida vivida singularmente não tem valor. Você percebe que, dentro de uma perspectiva capitalista que se baseia na forma mercadoria do cálculo, a vida singular não tem valor. O Jung é muito interessante nesse sentido, quando ele fala: a energia psíquica é a experiência, a intensidade do que você vive neste momento. E ninguém mais vai viver o que cada um de nós está vivendo. Então, aqui é uma questão importante. Claro, quando o Wagner levanta a questão dos algoritmos, acho que também é uma questão importante, porque os algoritmos, eles tentam buscar traços associativos semelhantes para criar esse movimento. Acho que, como a Paula falou e o Wagner falou, elementos são interessantes. Eu estava lembrando, lembra do Memorações e Reflexões? Uhum. Lembra no começo do texto, quando Jung descreve que ele montou um bonequinho de um homenzinho que ele usava quando ele estava em determinados momentos mais difíceis, como referência, não sei o quê, não sei das quando, que lembra muito o que a Paula descreveu, não lembra? Tem um filme interessante também, O Náufrago, né? Ele transforma a bola num amigo para ele, né? Ou seja... Wilson, o grande Wilson. Wilson, é? O problema não é a gente ter experiências desse tipo, né? Assim como muitas relações objetificam as pessoas como se elas fossem coisas. Quantas mulheres são tratadas como bonecos? Não bonecos são tratados como mulheres, mas quantas mulheres são tratadas como bonecos? Jax, é tão legal isso que você está falando, porque, na verdade, eu sinto que um dos grandes problemas que nós temos na clínica é a pessoa, sem se dar conta, se colocar em uma condição objetificante. Ela própria, no sentido até de ser... Até porque ser essa figura divina capaz de realizar tudo, é algo distante, que está muito associado a uma figura um herói do entretenimento, né? Do cinema, de Hollywood, que é algo um tanto quanto carente de humanidade, né? Então, essa reflexão é interessante. A Paula compartilhou com a gente, eu tive a oportunidade de assistir mais em cima, um vídeo da Ana Paula Padrão, e é realmente um vídeo muito bem construído, e é uma crítica, claro que reducionista no sentido de tratar de um tema, mas um tema que tem valor, que é essa questão toda do jogo e da disputa dos gêneros aí e tudo mais, que que está em voga. Você tem os grandes empresários, as big techs, de fato, pelo alinhamento político deles nos Estados Unidos, é de se desconfiar tudo que acontece. Então, isso é legal, essa abordagem. Só que, ao mesmo tempo, você percebe na abordagem dela que ela traz grandes números. E ela prova por A mais B como o fenômeno Reborn é insignificante. Insignificante sob a perspectiva de um jornalista que está querendo falar quer fazer aquele grande barulho, né? O famoso, o barulho grande, né? Uhum. Agora, para nós analistas, não é insignificante. Então, porque o que traz mesmo, o que vale é isso. O que a gente tem hoje é uma grande quantidade de pessoas atomizadas, né? O Jung, que eu não sei se em aspectos do drama contemporâneo, presente e futuro, ele fala desse processo, de como o indivíduo perdeu a capacidade de enxergar naquela jornada, aparentemente sem valor para o grupo, né? Para a sociedade, mas extremamente valorosa para ele, o sentido da própria existência. Como é que eu posso encontrar sentido se isso só vale para mim? Uai, é que vale para quem mais? Eu acho muito legal isso que o Wagner trouxe, e que o Ajax também trouxe, mas eu acho que a gente não pode perder de vista uma questão que tem muito se discutido, especialmente tem chegado muitas perguntas para mim no Instagram referente a, mas não seria uma misoginia dizer que as mães de bebê reborn têm menos valor do que uma pessoa, do que um homem que coleciona carrinho, por exemplo? E aí eu problematizei. Então, eu problematizei da seguinte forma: se eu tenho um carrinho de corrida assinado por, sei lá, pelo Schumacher, e eu entendo que aquilo é uma brincadeira,
não tem problema nenhum, a brincadeira cabe na vida. Mas, se eu acho que porque eu tenho um carrinho assinado pelo Schumacher, eu sou o Schumacher e por isso eu posso ser um grande corredor, ou eu sou um grande corredor e eu me confundo, a gente entra num ambiente de psicose. Então, assim, quando uma pessoa busca um serviço público para dar atendimento para um ser despersonificado, a gente ultrapassou um limiar de liberdade e entra num excesso. E aí a gente entra num excesso que invade o campo do coletivo. Então, assim, eu estou invadindo a liberdade do coletivo. Eu estou tirando vaga no SUS de uma outra pessoa que poderia ter esse atendimento. Ou quando uma mãe busca uma escola, seja particular ou pública, para um bebê reborn, você está invadindo uma seara completamente nova, que não tem precedente para lidar com isso. Vaga na creche, a gente teve aqui no Distrito Federal também. Eu acho que é perfeito, Paula. Perfeito. Então, vamos afundar nisso. Né? O que leva... Vamos entrar na fantasia. O que leva alguém a uma atitude unilateralmente como essa? Ela está dominada por quê? Qual é o padrão dominante que levaria alguém a uma atitude que, olhando do lado de fora, parece tão esquisita, tão bizarra, tão estranha? O que vocês acham que levaria alguém? Lógico, a primeira hipótese pode ser uma psicose. E é verdade, veja só. Há situações psicóticas onde a pessoa acredita que ela é Deus, acredita que ela pode voar. Eu já acompanhei pessoas que tinham certeza que poderiam voar. Pessoas que, por certeza que poderiam voar, pularam de lugares altos, achando que podiam voar. Será que essas circunstâncias, a gente teria que aí olhar singularmente cada caso e não generalizar e dizer todas as pessoas que procuram o pronto-socorro necessária e obrigatoriamente estão num quadro psicótico. Opa! Acho que aqui a gente estaria generalizando demais. Mas é possível que alguma pessoa viva, como a Paula bem colocou, uma experiência de realidade que se impõe? E quem já trabalhou com pessoas em situações graves como essa, sabe que essas realidades se impõem de maneira imperativa. As pessoas fazem coisas absolutamente, sim, surpreendentes, tomadas por uma ideia. Será que é essa história que está em jogo aqui? Primeiro, o que caracteriza um quadro delirante? Caracteriza o delírio é, antes de mais nada, uma certeza plena, irrefutável. Eu só tenho certeza absoluta de alguma coisa quando eu estou em quadro psicótico. Na psicose, eu tenho certeza. Será que todas as pessoas estão vivendo uma certeza? Eu acredito que não. Algumas pessoas podem estar vivendo aquilo? Podem. É possível? É possível. Mas a fantasia que me ocorre é outra. A fantasia que me ocorre é que nós estamos vivendo um domínio de um complexo cultural e um padrão coletivo de que o ego tem que ser satisfeito. O ego tem que ter satisfação plena. Então, se o ego quer que o bebê reborn seja atendido no pronto-socorro, ele é consumidor e, como consumidor, ele tem que ter satisfação plena e restrita. O ego virou Deus. As pessoas estão muito para fora, vivenciando e objetificando tudo. Você percebe que é isso com o bebê reborn, é isso na relação, né, nas relações interpessoais, essa dominação hegemônica de um ego inflado que tem que ser satisfeito, que não pode ter vazio, que não pode ter falta, e acho que, como a Paula disse, né, não é à toa que vivemos aí a ansiedade como uma epidemia, né? Por quê? Porque não pode, tem que ter satisfação plena, então você tem sempre
quê? Uma ameaça de insatisfação. A ameaça de satisfação faz com que se ativem os sistemas de defesa em relação às faltas, às ameaças. Então, não posso gostar, não pode ser. Você vai ter o quê? Uma epidemia de ansiedade. Percebe? Mas é claro, vai ter que olhar, como o Wagner falou, singularmente para o caso. Não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito, como se todas as situações fossem as mesmas. Então, primeiro eu preciso singularizar naquela situação, naquele contexto. Agora, a minha fantasia vai um pouco por essa questão. O outro ponto que a Paula levanta é a questão da misoginia. Então, primeiro precisamos entender aqui o que a gente está entendendo por misoginia. Né? Claro, isso aqui daria 3 horas de 4 podcasts. Podcast só para falar de misoginia. E acho que é de fato um tema importante, porque, veja, historicamente, o que foi associado... Primeiro, a gente pode pensar que feminino e masculino são construções históricas. Né? Não temos acesso a nada em si. Portanto, não temos acesso nem a corpo masculino, nem a corpo feminino, nem o que é homem, nem o que é mulher. Né? Se tudo vivemos através da experiência psíquica, besteira ficar achando que homem é o que corresponde ao que social, histórica e culturalmente está descrito como homem. Né? Até porque, veja só, né? Se você pegasse o Galeno, por exemplo, ele dizer, não existem 2 tipos de corpos. Não existem corpos de mulheres. Vocês sabem disso? A descrição... Não sabia não, Ajax. Interessante, não sabia não. É assim, só existe um tipo de corpo, que é o corpo perfeito. Obviamente, o corpo perfeito é o corpo de Deus. Né? O homem foi construído à imagem e semelhança de Deus. Né? Alguns corpos mais próximos de Deus, né, tiveram tais e tais formatos. Os corpos ditos hoje femininos não atingiram os calores e humores suficientes. Então, esses eram corpos, né, corpos que não tinham separação de homem e de mulher, mas que, como não tinham atingido calores e humores, eles tinham testículo na cavidade abdominal, eles tinham toda a descrição, porque não haviam 2 corpos. Haviam corpos que adquiriram mais ou menos calores e humores de acordo com o desenvolvimento. Mas percebe? O perfeito quem é? Isso aí... Quem em você é perfeito? Eu tenho um professor que a gente sabe de onde veio esse perfeito. Esse perfeito está lá, no mito da caverna. Vocês lembram do mito da caverna? Tinha aquelas pessoas que estavam presas lá dentro da caverna. Imagina, aquela povo acorrentado dentro da caverna se orientava pelo quê? Se orientava pelo que era o sensível, pelo imperfeito, pelo impermanente, pelas sombras que estavam projetadas. Mas o filósofo não, né? O filósofo saiu da caverna. E escalou e foi para o que é? O sol, a clareza, o perfeito, o permanente, o que é inteligível, mas não é sensível. Porque o sensível, ele é mutável, imperfeito, impermanente, e, obviamente, o sensível, o mutável, o impermanente, o imperfeito, vai virar a terra, vai virar o feminino. E o que é? O permanente, o perfeito, o inteligível, vai virar o masculino e vai virar Deus. A misoginia está encarnada. É estruturante. É uma estrutura, né? Percebe? A misoginia é estruturante. Todos os aspectos que se aproximem de atributos ligados ao feminino, e aqui diríamos ao sensível, ao impermanente, ao imperfeito,
terra, feminino, mulher, vão ser considerados demônio, né? Então, aqui, então, veja, quando esse fenômeno aparece ligado, claro que vai ter uma relação com misoginia. Claro que vai ter uma conexão com isso aqui. Mas você percebe, não é só nesta manifestação que a misoginia vai estar presente. Veja só, quando na clínica uma pessoa chega para a gente dizendo assim, porque eu fiquei 10 anos casado, e aí meu casamento fracassou. Foi perdido. O que ele está dizendo para a gente? Que se não fosse eterno, permanente, durável, perfeito, não valia, foi um fracasso, não sei das coisas, não é? Você percebe? Aqui tem misoginia? Tem. Mas e se a vida? Se a vida é sensível? Se a vida é impermanente? O Jung vai reler isso através dos gnósticos, né? Ele vai falar, ele vai transformar esse sensível, esse feminino, esse impermanente, na anima mundi, na alma do mundo. Porque se a vida é sensível, imperfeita, impermanente, como ele mesmo diz, a perfeição é terrivelmente estéril. Tudo que surge na vida surge a partir do imperfeito. Há sim uma misoginia. Mas percebe? Você precisa entender uma misoginia que não é simplesmente um problema literal com as mulheres. As mulheres foram objetos de projeção da misoginia, assim como todas as outras manifestações do feminino, em homens, em LGBTs, em isso, em aquilo. O feminino sensível e permanente, ele é desvalorizado nas instituições, nas escolas, nas famílias, nas empresas. Vivemos uma sociedade dominada pela misoginia. É interessante isso, viu, Ajax, que você trouxe, porque, de fato, é o que temos, né? Aquilo que a Paula colocou, quando a Paula colocou lá atrás, né, que o vídeo da Ana Paula Padrão, ele é super salutar, né? Super salutar no sentido de trazer à baila esse problema. E a questão, quando você virou e falou, Ajax, do ego, né? Que é uma hipótese, claro, uma hipótese. A gente vai analisar o caso singularmente, pode ser que a pessoa realmente esteja ali autocentrada, aquela questão do ego superinflado, e aí a gente chega no coletivo. A maior parte das pessoas com o ego superinflado, elas vão ultrapassar os seus limites sociais e coletivos. Então, elas vão o tempo inteiro ultrapassar. Então, é por isso que é interessante pensar no singular. Nós, como analistas, de alguma maneira, precisamos trazer para o singular, porque a gente vai ver caso a caso. Não necessariamente é o caso de um ego inflado, mas pode ser o caso de um ego inflado. Agora, de alguma maneira, esse ego inflado, como uma espécie não, é um espírito da nossa época. Nós temos isso há muito tempo. Então, é muito provável que, assim como a misoginia que o Ajax colocou, também esteja participando do processo. Claro. Inevitavelmente. O ego inflado não está agindo só nessas mulheres que levam o bebê lá no pronto-socorro. O ego inflado está agindo quando o presidente dos Estados Unidos acha que ele pode decretar quem vai viver, já expulsar, fazer isso aqui, que ele pode comprar o Canadá, que ele pode mudar o nome nas quantas, ou não precisamos ir tão longe, né? Aqui, né, o ego inflado pode defender o uso de bets como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque o que importa é que eu estou ganhando dinheiro. Você percebe? O ego inflado, ele está muito mais presente. O ego inflado significa que, né, as pessoas que concentram mais dinheiro no mundo e nesse país matam por fome milhares de pessoas. Em nome de Deus ainda. Muitas vezes em nome de Deus, e muitas vezes, né? Acho que o mais rico é aquele cara lá do Facebook, lá, não sei o que, no Brasil, né? Não me lembro o nome do fulano, mas enfim. É um absurdo. E aí, mas a propriedade privada do indivíduo virou Deus.
os atributos de Deus foram transferidos para a propriedade privada. Vai falar para alguma coisa que ameace a propriedade privada. E os deuses viraram doenças, né? Pois é, uma heresia, vocês percebem? Isso aqui virou uma heresia. Dizer que assim, olha, não, essas grandes fortunas não podem continuar acumulando, uma heresia, né? Eu acho legal como... Os pobres, as coisinhas aqui pequenas, essas podem ser atacadas, não tem valor nenhum. Fala, mas eu acho legal como as pessoas com uma renda baixa, uma classe média baixa, uma classe baixa, acabam comprando esse discurso e achando que elas estão entre os milionários. Então você vê a pessoa que não tem, assim, posse nenhuma, preocupada com taxação de grandes fortunas, e eu olho e penso, você entendeu o que é taxação de grandes fortunas? Assim, aí vem meu lado meio advogada falando, né? Minha primeira formação foi direito, eu trabalhava com direito tributário. E olhar para isso criticamente é olhar para os fenômenos, né? Mas então, Paula, como as pessoas são massa de manobra. O que ele está falando é que a propriedade privada é uma divindade. Quando você está falando em taxar a grande fortuna, você está mexendo com a propriedade privada. Então, este tantinho que eu consegui de propriedade privada aqui pode estar ameaçado. Já que eles estão taxando, pode ser que ele chegue a taxar aqui, né? E vai ameaçar a propriedade privada aqui. Percebe? A propriedade privada, enquanto que tudo que é coletivo é visto como? Nós vivemos um momento histórico em que toda a privatização vê tudo que é coletivo como desvalor, não significativo. Por quê? É a iniciativa privada que vai resolver todos os problemas da sociedade. E a gente está vendo como a iniciativa privada está resolvendo todos os problemas, né? É uma beleza. É interessante, né? Porque se a gente pensar em alguns países que, de alguma maneira, conseguiram uma menor desigualdade, mantiveram, né, coisas coletivas importantes. Se você pegar países nórdicos, né, onde educação, saúde, habitação, uma série de setores não são controlados pela iniciativa privada. E trazendo isso, Ajax, eu estava pensando no valor, no preço de um bebê reborn. É muito caro. E eu ouvi há pouco tempo, né, muita gente falando ainda na internet, o algoritmo ainda está funcionando, homens, vocês falaram na questão da misoginia, dos bonecos de plástico, das questões, né, que estão no sex shop, que está dando muito dinheiro, mas eles estão pedindo para fazer bebês reborn com uma genitália mais expandida, porque aí os pedófilos vão estar, né, com uma criança e toda essa patologia vai ser ligada no bebê. Puxa, no bebê, imagina quantos bebês de verdade passam pela fantasia e por essa sombra dessa sexualidade doentia que vai fazer com que isso aconteça. Mas, enfim, penso que hoje a gente não vai poder discutir sobre isso por conta do nosso tempo, não é? Infelizmente, mas é um assunto que vai, se a Jax nos der, né, a presença, né, nos der a satisfação da presença dele novamente, a gente pode discutir isso num outro podcast. Então, a gente já vai se despedindo, a gente já está com quase 1 hora de podcast, e eu queria deixar aqui o meu agradecimento. Algumas dúvidas que eu tinha foram sanadas, e eu realmente estava com muita dúvida a respeito, por isso que quando o pessoal falou, gente, vamos fazer um podcast, eu falei, só faço com um psiquiatra. Mas esse psiquiatra em questão já estava na minha cabeça que tinha que ser o Ajax, porque eu não posso nem esconder a minha admiração por ele, né?
E aí eu queria agradecer muito a presença, o Wagner, que ajudou muito a gente aí saber onde é que a gente vai gravar, qual o aplicativo, a gente vai usar o Zoom, a gente vai... Né? Então o Wagner ficou pesquisando isso, Paulinha, que também fez um esforço para estar aqui, a gente sabe que a agenda dela é muito apertada. Aliás, a gente, para cruzar a agenda, é difícil, né, gente? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco mais de elucidação para os nossos ouvintes, e eu queria trazer também, gente, olha, vamos lembrar que a gente está prestes a acontecer o Congresso Jungiano, agora em junho. Então, dá uma olhada no site do IGEP, que está lá, sobre o envelhecer, que deve estar muito legal, com certeza, né? Porque são mais de 30 palestras de analistas e de professores do IGEP. Então, olha lá, lembra, falando em patologia, vamos lembrar da nossa clínica, a Clínica IGEP, que atende não só os nossos alunos, mas também pessoas aí em geral, com preços muito menores do que uma análise particular. Então, dá uma olhada, entra no www.igep.com/clínica, dá uma olhada lá, tem um questionário para preencher e é muito legal. E aí, gente, eu queria que vocês falassem para a gente se despedir e agradecer a presença aqui, os nossos ouvintes. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada de novo pelo tempo muito caro do professor Ajax. Muito obrigada por vocês, porque nosso tempo não é gratuito, né? A gente designa para coisas que a gente acredita. Então, estar aqui no podcast espalhando conhecimento, conteúdo, informação é muito importante para a gente. Nosso trabalho não é neutro, não é isento. A gente se coloca mesmo, a gente dá a cara a tapa naquilo que a gente acredita. E a gente agradece muito a audiência, porque sem nossos ouvintes a gente já está falando por nada, né? Então, vocês são muito importantes para a gente. Como a Ivy falou, nós estamos em época de congresso IGEP, temos a clínica do IGEP, nós, analistas de informação, somos quem atendemos na clínica do IGEP, então se vocês gostam dos nossos conteúdos, venham para a clínica, é uma forma de ter um contato mais individualizado com a gente, para lidar com essas questões que permeiam o mundo. Enfim, nada mais a declarar. Gostaria muito de agradecer mesmo e dizer que, gente, tendo disponibilidade, adoraria fazer uma parte 2 disso aqui. Bom, pessoal, uma satisfação estar com vocês, né, Paulinha, Ivy e professora Ajax, claro. É sempre um prazer aprender, trocar, e eu acho que é interessante a gente destacar que esse encontro traz, geralmente, os encontros junguianos trazem uma perspectiva diferente da abordagem que a gente vê geralmente na mídia, nas redes sociais. Então não dá para jogar fora, né? Essa ampliação toda é uma forma de ver, ou são várias formas de ver ao mesmo tempo. Acho que aqui a gente não trouxe só uma, mas várias. E é por isso que o Iagora Jung existe e outros conteúdos também relacionados ao tema. Aliás, o Iagora Jung está nas redes sociais, no Instagram, e agora está no TikTok. Eu não estou no TikTok, mas o Iagora Jung já está no TikTok. Preciso eu ir para o TikTok, será? Não sei, vamos ver isso aí também, porque é muita rede social, mas a gente vai às vezes. É o algoritmo, Wagner. É o algoritmo, temos que estar né? É isso. Ajax, passo a palavra a vocês. Uma vez agradecer, é um prazer estar aqui com vocês e poder conversar. Acho que é uma conversa, né, mais fluida aqui, né, mais de troca de ideias. Acho que o tema, né, suscita aqui questões importantes. Eu agradeço, acho que muito bom. Vamos lá. Quem sabe a gente marca outros para poder aprofundar outras questões. E agradeço também os que acompanharam aqui o encontro, acho que tudo que já foi falado, né, a importância aqui das produções do IGEP, dentro do Congresso, dos artigos, as questões todas que estão, de alguma maneira, publicadas. Quem tiver interesse, né, no site do IGEP tem muita coisa, né, de artigos e vídeos, e muita coisa interessante para quem tem curiosidade a respeito, né. Para quem tem, levantando essa questão da misoginia, eu publiquei um artigo sobre Aproximando Jung, da Judith Butler, que acho que discute bastante esse tema relacionado aqui a essas questões de gênero, né? Acho que é bem interessante, talvez, para quem tiver curiosidade. Bem lembrado, viu, Ajax? O blog do IGEP também tem muito conteúdo. Vai sair, você falou sobre a perfeição, vai sair um artigo agora meu, que é a perfeição como uma boa desculpa para não se viver. Olha só, boa. O nome
Já Ampliação. impactou. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. E Wagner saiu. E não parou de gravar. Será que ele encerrou a gravação? Não sei. Acho que a gente vai ter que sair todo mundo para encerrar a gravação. Então, vou sair. Tchau, tchau, vocês.